Nós estudamos toda a teologia sistemática, terminamos, tá? Durante mais de um ano nós estudamos aqui toda a parte de teologia sistemática, estudo sobre Deus, estudo sobre o homem, sobre o pecado, estudo sobre Cristo, a obra de Cristo, estudo sobre a igreja, sobre as instituições do Senhor, a ceia, o batismo, estudo sobre escatologia, estudamos tudo, terminamos. Aí agora nós estamos estudando sobre um resumo das doutrinas da graça nos 5 pontos do calvinismo. Então nós trabalhamos a questão histórica, por que surgiu os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta que os teólogos de alguns lugares, especificamente da Holanda, foram obrigados a dar aos discípulos de Armínio, que criaram 5 fundamentos de uma doutrina da salvação que se baseava na livre vontade do homem. Então, os teólogos calvinistas, vamos dizer assim, mas não foi Calvino que criou esses 5 pontos, eles resumiram a doutrina da salvação, que nós chamamos de doutrina da graça, tá? Eles resumiram em 5 pontos. E esses 5 pontos são a depravação total do homem, ou seja, que o homem ele peca em todas as áreas da sua vida, não há uma área sequer nele, pensamento, palavras, ações, sentimentos, desejos, tudo nesse homem está corrompido pelo pecado. Isso é a depravação total, a depravação radical. Isso não quer dizer que esse homem chega a ser mal ao máximo que ele possa ser, porque Deus freia esse mal. Deus não permite que o homem seja tão mal quanto possa ser. E isso também não é o significado da depravação total. A depravação total, ela implica em que todas as áreas do ser humano, elas estão corrompidas pelo pecado. Nós estudamos isso aqui, depois eu posso pincelar alguma coisa, chamar algum texto que fale sobre isso. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, que é essa folhinha que vocês têm aí, que nós começamos a estudar domingo e vamos terminar hoje. Vamos trabalhar aqui mais uma vez. O que é a eleição incondicional? Como é que se dá a salvação desse homem que é pecador? O terceiro ponto é a expiação limitada, ou seja, os teólogos eles entenderam que Cristo ele morre pelas suas ovelhas. Ele morre por aqueles os quais que ele se tornou fiador antes da fundação do mundo. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Eu sei que esse assunto é polêmico. Não se preocupe, nós não estamos aqui para dizer, olha, você é obrigado a pensar assim. Por favor, não é isso. Nós estamos estudando, estamos refletindo aquilo que a doutrina da graça diz. E o quarto ponto, então nós temos depravação total, expiação limitada, eleição incondicional, que nós estamos estudando, expiação limitada. Aí um quarto ponto seria o quê? A graça irresistível. Aquele a quem Deus chama, esse verdadeiramente virá. Ele não resistirá ao poder do Espírito Santo no seu coração. Os que resistem é porque Deus verdadeiramente não os escolheu. Então, é por aí que a gente vai caminhar. E o último ponto, que é o quinto, é a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos, ela implica no fato de que, quando você é alcançado pela graça de Deus, que veio sobre você e que se realizou no momento histórico da sua vida, por causa da obra de Cristo, você permanecerá nessa graça e nessa salvação até o fim da sua vida. Isso não quer dizer que você não possa cair em alguns momentos, mas que você realmente será tratado, conforme diz Jesus Cristo no capítulo 15, né? Está dando umas vibrações aí, que eu não sei o que é. Mas no capítulo 15 de João, quando ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, e aqueles que permanecem em mim, o Pai poda. Mas os que permanecem em mim e não dão frutos, esses o Pai corta e os lança fora. Eu já tratei isso aqui com vocês e disse que provavelmente Jesus, ele está tratando desse tema na ceia. E ele está se referindo àquele ramo que está ligado a ele, mas que não dá fruto, provavelmente usando como exemplo Judas. Então ele está usando como exemplo Judas. O contexto provavelmente foi esse. Mas vamos caminhando, né? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, é um tema
bem difícil, bem polêmico, e nós vamos trabalhar aqui. Eu acho que é no retorno, viu, André? Ou é naquela caixa ali, não sei, mas vamos sem problema. Acho que depois passa. Romanos capítulo 9, o pessoal aí de trás está me ouvindo bem? Tá? Tranquilo? Amém. Romanos 9, esse texto de Romanos, ele é considerado, melhorou, André? O texto de Romanos, ele é considerado o texto clássico acerca da eleição. E Paulo aqui nesse texto, ele vai falar sobre uma eleição que não depende de um saber ou de uma onisciência que Deus tem, ou que Deus tinha. Tem, né? No caso ele permanece Deus. Mas ele vai falar sobre o fato de que Deus escolhe pela sua soberania, ou pela sua soberana vontade. Nós precisamos entender que a justiça de Deus está ligada à sua santidade, mas a misericórdia está ligada à sua vontade. Eu sei que isso é um pouco difícil a gente pensar agora, mas eu só queria que você entendesse que Deus, a santidade de Deus exige que Ele puna o pecado. Mas Deus não tem nenhuma obrigação de salvar o pecador. Vocês estão entendendo? Por exemplo, todos nós merecemos a condenação. Por quê? Porque todos somos pecadores. Todos nós. Alguém aqui merece ser salvo? Alguém aqui consegue, pela sua própria justiça, chegar diante de Deus e dizer: epa, ó aqui, eu sou justo, eu mereço a salvação? Não, porque a Bíblia diz lá no Salmo 51 que já nascemos em pecado. Em pecado fomos concebidos pela nossa própria mãe. Davi fala isso. No capítulo 3, Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E ele vai citar o Salmo e vai dar exemplos de que nós realmente não somos justos. Eu falei para você que uma própria criança, é claro, enquanto ela é bebê, aí você diz: mas uma criança, um bebezinho, ela é pecadora, pastor? Sim, ela é pecadora, agora ela ainda não peca como deveria pecar, porque ela não tem condições de pecar. O seu cérebro está no processo de maturação, está se desenvolvendo, o seu corpo também, mas a partir do momento que esse cérebro e que esse corpo do bebezinho começa a se desenvolver, o que é que vai acontecer? Quais os sinais que vão aparecer? Sinais de pecado, sem dúvida nenhuma, né? Os puritanos costumam usar o simples exemplo: pegue seu filho com o brinquedinho dele, ele já um pouquinho mais desenvolvido, coloque outra criança do lado, do mesmo tamanho, e tome o brinquedo do seu filho e dê a outra criança para brincar e veja qual será o resultado, não é? Qual será o resultado? Então, é um exemplo simples, mas que nós já podemos perceber. E quando o homem vai se desenvolvendo, evidentemente ele vai tendo mais condições físicas e mentais para praticar aquilo que a sua própria natureza exige dele, que é a natureza pecaminosa, que ele peque. Paulo ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, isso não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele vai descrever a vida dele lá em Romanos capítulo 7, como um pecador. Aí ele vai dizer: quem é que pode me livrar dessa condição, dessa situação? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é quem pode nos libertar dessa condição, dessa escravidão. Embora como crentes, falando para crentes agora, que já nasceram de novo, que já tiveram uma nova vida infundida em sua alma, em seu ser, uma nova vida que cresce a cada dia em santidade, viverão toda a vida numa luta entre a carne e o espírito. E Paulo descreve isso também em Gálatas capítulo 5, a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Não haverá esse momento de alívio, a não ser na glória, quando nós estivermos com o Senhor. Então nós vamos para Romanos, porque em Romanos Paulo vai dizer que Deus escolhe conforme sua soberana vontade. Então todos nós merecemos a condenação. Isso é uma exigência da justiça, da santidade de Deus. Agora, em relação à escolha, não faz parte de uma exigência do seu ser, mas faz parte do querer dele. Ele quer ou não, ele escolhe ou não. A vontade não está ligada à justiça, mas a vontade, aliás, a misericórdia não está ligada à justiça de Deus. O juízo sim, mas a vontade está ligada à sua soberania, ao fato dele querer ou não querer, por ser Deus.
E aí nós não temos como discutir isso. Mas vamos lá, vamos em doses homeopáticas, né? Vamos lá, Romanos 9, verso 6. Vou ler o mesmo texto. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e Sara terá um filho. Esse tempo que ele está se referindo é Gênesis 18, um ano depois. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos. Prestem atenção nesse verso. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Gênesis 25, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Aí Paulo vem com um questionamento que outros, evidentemente, lendo esse texto dele, iriam levantar como nós levantamos. Ele diz: que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? Ele responde enfaticamente: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei, olha aí, misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém. Então, esse texto aqui é um texto muito difícil, pelo fato de que Paulo ele vai mostrar que no plano da salvação do Senhor, ele já revela. Paulo está tentando aplicar à sua época essa verdade. Veja, Paulo está falando para os romanos. É claro que havia muitos judeus ali na igreja de Roma. Paulo está falando tanto para judeus como para gentios. E ele diz aqui nesse texto: olha, os filhos de Deus, aqueles que são realmente do Senhor, eles não descendem da carne. Eles não são filhos de Deus por fazerem parte da descendência do pai da fé, ou seja, de Abraão, da descendência de sangue, da descendência física. Eles não são filhos de Deus por causa disso, porque os judeus eles se gabavam de dizerem que eram salvos porque descendiam daquele a quem Deus tinha realizado uma aliança com ele e tinha lhe prometido ser bênção para todas as nações. Só que Paulo vai dizer que a promessa de Deus, isso já apontando para os Gálatas, a Abraão, não está apontando para a nação de Israel. Quando Paulo repete lá em Gálatas capítulo 3, verso 16, ele diz: olha, a promessa que foi feita na aliança com Abraão, dizendo que a descendência dele seria bênção para todas as nações, não eram os descendentes no plural. Ele está se referindo a o descendente, a Jesus Cristo. Ele é muito claro: o descendente, aquele que está ligado a Cristo, é quem vai fazer parte da descendência de Abraão. Porque serão filhos de Abraão, não no sentido físico, não no sentido da carne, não no sentido do sangue, mas serão filhos de Abraão na relação que tem com Abraão, no fato de crerem na promessa de Deus e de que tudo vem de Deus, que não depende deles necessariamente, mas que depende da promessa de Deus em salvar, em dar, em oferecer, ou seja, é graça do Senhor do começo ao fim. Então Paulo, veja aí em Romanos capítulo 6, ele diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Que palavra é essa? As promessas que ele fez no Antigo Testamento aos patriarcas.
Então ele diz: não pensemos que essa palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Como é que pode? Nem todos de Israel são israelitas. Claro, Paulo não está falando no sentido físico. No sentido físico, quem é judeu é judeu, quem é israelita. Mas ele diz: nem todos os de Israel são verdadeiramente israelitas, porque israelitas são os que descendem pela fé, e não os que descendem meramente no sentido físico. Veja versículo 7: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que ele começa a mostrar que há uma eleição, para que dessa eleição venha o Salvador, e o Salvador seja Salvador de todos aqueles que nele creem. E aqui ele vai mostrar que nessa eleição, ele vai citar exemplos de eleições de Deus no Antigo Testamento, que aponta para a nossa eleição no dia de hoje. Que essa eleição, ela não é uma eleição que está condicionada ao que Deus sabia que nós iríamos fazer, mas que essa eleição, ela vem antes de termos feito qualquer coisa, e que é por causa dessa eleição que o Senhor vai chegar até o nosso coração pela sua palavra. É isso que o texto vai dizer. Ele vai citar aqui pelo menos 3 exemplos. Nos 2 primeiros exemplos ele vai citar o fato de Abraão, e depois ele vai citar no caso de Isaque, né? O caso de Isaque. Ele cita primeiro o pai, depois ele cita o filho. Ele cita Sara, depois ele cita Rebeca. Ele não vai falar de Raquel. Ele cita Sara, que era estéril, ele cita Rebeca, que tem gêmeos, e lá na frente ele vai falar depois do caso do faraó. E aí o que acontece? Veja bem, como foi que aconteceu o fato da relação de Abraão com Deus? Foi Abraão que buscou a Deus, ou foi Deus que encontrou Abraão e que tirou Abraão daquela condição em que ele estava? Foi Deus, né? Foi Deus que apareceu para Abraão, foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que disse a Abraão que saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele deveria ver. Abra sua Bíblia em Gênesis 15, por favor. Deixa marcado aí Romanos 9. Romanos 9. Acho que ligou a música aí, não foi, André? Aqui no som. Romanos 9. Aliás, Gênesis 15. Qualquer coisa é só desconecte acho que o CD está tocando aqui, ou é fora esse barulho? É fora, é? Misericórdia, eu estava pensando, estava saindo aqui nas caixas. Estou ficando velho. Meu Deus do céu. É porque nós temos eu não sei nem se o nome é CD Play, isso é coisa de antigo, né? Blu-ray, alguma coisa aí que toca música lá em cima. Eu digo, será que ligou sem querer? Mas não se preocupem não, isso é a idade, né, Fal? Vamos lá, Gênesis 15. Veja aí versículo 6. Gênesis 15, verso 6. Paulo vai citar isso em Gálatas 3. Gênesis 15, verso 6 diz assim: ele está se referindo a Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Agora abra em Gálatas 3, por favor. Dê um pulinho em Gálatas, fazer você folhear um pouco sua Bíblia. Gálatas capítulo 3. Veja, leia comigo, por favor, versículo 6. Gálatas 3, verso 6 até o 9. Gálatas 3, 6 ao 9. Ele diz, acharam? Gálatas 3, 6 ao 9. Ele diz, é o caso de Abraão. Aí ele vai citar o exemplo que a gente acabou de ler em Gênesis 15. Paulo está argumentando aqui que a salvação ela é pela fé e não pelas obras da lei. Aí ele vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Qual foi o evangelho que foi pregado a Abraão? Foi a promessa. E a promessa diz em Gênesis 12, 3: em ti serão abençoados todos os povos,
De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Dê um pulinho para o verso 16 agora. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo é que são os filhos de Abraão, porque eles agem da mesma forma que Abraão agiu. Eles creram numa suficiência que não vinha deles próprios, mas eles creram numa suficiência que vinha de Deus. Eles creram que dependiam para ser salvos de uma ação divina, unicamente divina. Aí você diz, sim pastor, mas Deus, ele age, mas e a minha resposta? A fé não é minha? Não sou eu que creio? Não sou eu que tenho que depositar a minha esperança no Senhor? A Bíblia vai dizer que o próprio Deus também gera no nosso coração essa fé que depende dele. Essa fé que se lança totalmente aos seus cuidados. A fé genuína, a fé salvífica, não a fé intelectual, no sentido de você saber que Deus existe, que Jesus morreu. Não, não é essa fé, mas é uma fé totalmente dependente das promessas dele. É aquela fé que você sabe que quando você partir, que quando você morrer, você estará seguro, não pelo que você fez, pelo que Jesus Cristo fez pela sua vida. A sua esperança não está no que você fez. Quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, sejamos sinceros. Se alguém perguntasse para você, e você fosse bem sincero, mas você pode perguntar a si mesmo, olhando para a sua vida, para você mesmo, diga, você tem confiança que você será salvo? Olhando para você, para a sua vida, para o que você fez, para a sua história, há condição de você se justificar ou se auto-justificar e dizer, rapaz, eu garanto que eu estou lá. Eu garanto que eu estou lá, né? Você garante que está no céu por você mesmo? Eu não garanto não, viu? Estou longe, não passo nem pela porta. Mas se eu olhar para aquele que derramou o seu sangue por mim, e eu sei que a minha salvação depende totalmente dele, pela obra que ele fez, porque ele pagou por todos os meus pecados, quer do passado, quer de hoje, quer do amanhã. Então ele pagou por todos os meus pecados, ele sim, por ele, aí está seguro. Por isso que a salvação depende dele, por isso que ele diz, eu que sou o caminho, eu que sou a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Não somente no sentido de ir ao céu, ou ir à glória, ou ser salvo, ou ter a vida eterna, mas até mesmo as nossas orações. Porque veja, quando nós pecamos, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece quando nós pecamos é que nossa consciência nos acusa e diz, olha, Deus não vai te ouvir. Não ore não, porque Deus não vai lhe ouvir, porque você é pecador, porque você fez isso. Ó, Deus não está, Deus está indignado com você. Você vai orar? Você que fez isso, que o diabo é que é acusador, né? Ele vem logo com o dedão e diz, você rapaz, você que estava fazendo isso e aquilo, agora você quer orar, quer dar uma de crente, que é isso que o povo do mundo faz, né? Olha, perturbou que só no mundo, foi o cavalo do cão no mundo, né? Foi o cavalo do cão no mundo e agora quer dar uma de crente. Mas é justamente isso que eles não entendem. Porque quando nós pecamos, a nossa atitude deve ser justamente correr para Ele, correr para Cristo, para o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Nós vamos correr para quem? Se a nossa justiça está nele, se o nosso perdão está nele, se a obra sacrificial em favor dos nossos pecados foi ele que fez, a quem nós vamos recorrer? É por isso que muitos crentes se afastam das igrejas, porque eles aprendem um legalismo que coloca um peso em seus ombros, e que diz, e que tudo depende deles, tudo depende deles, é eles que têm que segurar toda a bronca, né? É eles que têm que segurar toda a santidade diante das pressões e tentações do mundo. E nós sabemos que isso é impossível. Porque aqui na igreja nós estamos ouvindo a palavra, estamos adorando a Deus, mas quando a gente sai lá fora, a situação é outra. São muitas tentações, são muitas coisas, tentações em várias áreas, em todas as áreas que você imaginar. Você é bombardeado a todo tempo. Ora você quer matar um no trânsito, ora você, enfim... É uma luta.
e você depende da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, derramada na sua vida, tem que recorrer a Ele, a Cristo. Não há outro caminho, irmãos. Nós temos que aprender isso na prática, e isso é a fé que salva. É aquela fé que te salvou e que vai continuar durante toda a tua história. O verdadeiro arrependimento vai gerar arrependimento sempre para o resto da vida. A verdadeira fé vai te levar a viver pela fé sempre até o resto da sua vida. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Sim, pastor, e a eleição? É isso que eu estou querendo dizer. É que quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu sem levar em conta nada o que nós havíamos de fazer. Porque como é que Ele vai contar conosco se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados? Essa aqui é a depravação total. Nosso pai pecou, Adão. Nossa mãe pecou, Eva. Nós descendemos deles. O pecado foi imputado sobre nós. A palavra diz, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da santidade, da pureza, da comunhão com Deus. Todos estão destituídos disso. Então o que vem sobre nós é a justiça, é o juízo, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo diz aos Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos em trevas. Lá em João capítulo 1 diz que a luz brilhou no meio das trevas e as trevas não aceitaram a luz. E no capítulo 3 diz que não aceitaram porque a luz, ela revela seus próprios pecados. Mas aqueles que o aceitaram, ou que aceitaram a luz, que abraçaram a luz, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, são nascidos de Deus, todos os que creem nele. Então essa é a obra do Espírito, essa é a obra do novo nascimento. E isso só é possível no momento histórico das nossas vidas, porque um dia Ele nos escolheu. É isso que nós estamos falando. A eleição não depende do que Deus sabia que nós iríamos fazer. Ah não, Ele me escolheu, Ele escolheu Adriano, né? Ele escolheu Adriano porque Ele sabia que um dia Adriano iria receber Jesus Cristo no seu coração. Como Ele poderia me escolher dessa forma se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? E se Ele sabia que eu, estando morto em delitos e pecados, eu jamais receberia a luz, eu jamais creria no Cristo. Se Ele não viesse, não entrasse no meu coração, Ele não bate a porta, irmãos, Ele arromba a porta. Mas sim, pastor, e aquele texto que está batendo a porta? Ele está falando para crente, viu? Aquele texto não é para ímpio, não. Ele está escrevendo às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Eis que bato a porta, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e eu comigo. Ele está falando para a igreja, ele está chamando uma igreja. São os 5 pontos do calvinismo. Eu sempre vou botar os 5 pontos do calvinismo. A primeira foi a depravação total. A segunda é essa eleição incondicional, tá? Então, o que é a depravação total? É que o homem é pecador em todas as áreas da sua vida. E o que é a eleição incondicional? Ele vai dizer aí, leia comigo esse primeiro parágrafo, só para a gente adiantar, certo? O bater na porta, que aquele texto fala de Apocalipse, está chamando a igreja, aqueles que tinham pecado e se afastado do Senhor, ao arrependimento. Era uma igreja que tinha esfriado na sua fé, era uma igreja que tinha se afastado de Cristo, e Ele está convidando a igreja ao arrependimento. Ele está dizendo, o bater na porta ali é que Ele está falando com a igreja, Ele está falando ao coração da igreja. A igreja precisa reconhecer a sua voz, a igreja precisa se arrepender de seus pecados e crer nele, para que haja comunhão novamente estabelecida, fortalecida. Diga, irmão Roberto. Sim. Vamos lá, abra um texto aí em Apocalipse. Boa pergunta. Vamos embora. Ah, ótimo, ele está perguntando se ele está dizendo que está batendo a porta, isso não implica também numa recusa em abrir? Nesse texto sim, vamos lá, abram a Bíblia de vocês, por favor, em Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do verso 14, ele está escrevendo à igreja de Laodiceia. Nessa igreja aqui não há nenhum tipo de elogio, nas outras Jesus ainda faz, nessa não. Diz aqui, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. Eu disse a vocês,
quando nós estudamos Apocalipse, e toda vez que Jesus se apresenta, porque ele não se revela a João como o Jesus glorioso, no capítulo 1, e João vê aquele que tem olhos como chamas de fogo, né? Da sua boca saía uma espada, né? Ele brilhava, como seus pés eram como latão polido. Então começa a falar da sua glória. Então cada parte dele que João mostra, que viu e que percebe, cada parte dessa que é falada sobre Cristo, aquilo que é revelado sobre ele na visão de João e nas palavras do Senhor para ele, Jesus vai usar sempre na introdução a uma igreja que ele vai falar, vai repreender. Então, sempre o que ele fala no começo, na sua autoapresentação, implica no pecado da igreja que ele está falando. Eu fui claro para vocês ou não? Por exemplo, ele vai se apresentar como aqui, a igreja de Laodiceia, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Veja, ele faz questão de dizer àquela igreja que ele é a testemunha fiel, que ele é a verdade, que ele é verdadeiro. Por quê? Porque aquela igreja não estava vivendo na verdade. Aquela igreja não estava sendo verdadeira naquilo que ela deveria ser. Ela achava que era uma coisa, mas não era. Ela não era uma testemunha fiel. E Jesus Cristo diz: quem está falando com vocês é a testemunha fiel e verdadeira. Veja a continuação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Tá? Aqui ele não está falando de dons espirituais, né? Aí fica as igrejas cheias de besteira, né? Aquela igreja é fria, aquela igreja é quente, porque ali tem muita zoada, ali o povo fala em línguas, não sei o que, dá pulo, é o fogo. Não queira fogo não, porque fogo é juízo, pelo amor de Deus. Queira água, porque a água representa o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Mas e as línguas de fogo repartidas lá no Pentecostes? Aquilo foi um evento único, é histórico. Foi na descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não desce mais, ele já desceu. Tá? Ele já desceu. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso não, senão a gente vai longe. Então, mas o que é ser frio ou ser quente? O que Jesus está dizendo aqui é: era melhor que você não fosse crente, ou fosse um crente de verdade, genuíno. Porque tentar viver as duas coisas é impossível. Vocês estão entendendo? Ser frio ou quente aqui é que ser frio, porque naquela cidade as águas que chegavam ali, elas saíam quente da cidade vizinha, e quando percorriam os dutos, elas chegavam ali mornas. Então tomar aquela, e sem contar que ela tinha uma alta intensidade, se eu não me engano era de carbonato de cálcio, se eu não me engano aqui. Então tomar aquela água daquele jeito é vomitar, dava náuseas. Ele usa esse exemplo para dizer: olha, vocês, a igreja, vocês são mornos, vocês nem são frio, ou seja, frio é aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Veja que maravilha, uma pessoa que não conhece o Evangelho, pelo menos ela tem a oportunidade, se for pregado o Evangelho para ela, dela ouvir o Evangelho, se converter ou não. Mas aquela igreja não era fria, porque ela já tinha ouvido o Evangelho, tinha dado indícios de que conhecia Cristo, só que não vivia a verdade. Não vivia a verdade cristã. E por não viver a verdade cristã, não eram quentes. É nesse sentido, é nessa comparação. E aí no verso 16 ele diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha qual era a visão que a igreja tinha de si mesmo. Olha como a igreja se via. A igreja se via como rica. Ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí ele diz, agora a realidade da igreja: tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. É tudo figuras da realidade. O ouro refinado implica na santidade, na pureza que o Senhor pode gerar na vida deles, né, pelo fogo, para te enriqueceres, porque a verdadeira riqueza não era material, mas sim a espiritual. Vestiduras brancas para te vestires, implicando a questão das vestes. Vocês sabem, está nu, a nudez representa o quê? O pecado. Tanto que Adão e Eva, quando pecaram, perceberam que estavam nus. A nudez traz vergonha, assim como o pecado traz vergonha. Então ela simboliza essa ideia de pecado.
Já as vestes que cobrem a nudez, sendo elas brancas, implicam em santidade. Aí ele diz, vestiduras brancas, veja que aconselho-te que de mim, tudo vem dele, é a graça dele. Comprar não quer dizer que você vai pagar, mas que você deve depender dele. É dele que vem a pureza, é dele que vem a santidade, é dele que vem o gerar no nosso coração arrependimento. Aí ele diz, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungirem os olhos, a fim de que verdadeiramente vejas, porque eles estavam cegos. Por que colírio? Porque nessa cidade eles faziam colírio. Essa cidade ela era famosa por ter um grande conhecimento em relação à produção de um colírio que era feito de uma pedra da região. Eles faziam um colírio de uma pedra e essa cidade ela era famosa por esse colírio. E aí Jesus usa o símbolo para dizer que vocês precisam, na verdade, de outro colírio, para que possam ver, não ver as coisas da vida, mas ver a própria realidade pecaminosa do coração de vocês e enxergar em mim o único Salvador que pode mudar essa condição. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, olha só, e olha o contexto, arrepende-te. Aí o que é que ele diz depois? Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí, respondendo à pergunta, eles poderiam manter essa porta fechada? Poderiam, se não se arrependessem, se não quisessem cumprir com aquilo que Jesus falou. Aí vem outra pergunta, mas como é que eles podem cumprir se eles estão em pecado, se eles estão em trevas? Fazendo o que Jesus disse, clamando por ele, buscando essa ajuda justamente nele. Quando eu não consigo me arrepender do pecado, quando um pecado está enraizado no meu coração, eu preciso entender que a força para me livrar desse pecado não vem exclusivamente de mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, que gere em mim um novo coração, que transforme, que gere arrependimento, que me livre dessa situação. Porque é Ele quem pode transformar. Aí você diz, sim, mas se nem essa vontade eu tenho, pode ter certeza que Ele vai despertar essa vontade em você. Se você é dele, lembre-se que no texto ele diz, o pai corrige ao filho que ama. Se você é dele, aí eu digo a você, se você não vai ouvir com as palavras claras do Evangelho, aquele chicote maravilhoso que ele tem, vai vir nas costas, minhas e suas. Se a gente é filho, então a lapada virá. Ele corrige, lembra, ele poda. Os que são deles, ele não deixa largado. Se o Senhor me largar e largar você, nós estaremos perdidos. Se Ele lhe ama, se você é filho dele, saiba que se nós estivermos errados, como essa igreja, se nós estivermos vivendo essa realidade e somos dele, Ele vai nos trazer. Qual pai não corrige o filho que ama? Numa hora ou noutra. Não, mas vai ser quando? Aí eu não sei. Como é que vai ser? Não sei quando, mas vai ser, mas vai acontecer. Em Romanos capítulo 1, ele diz que o quê? Ele os entregou 3 vezes, aos pecados dele. Quando Deus entrega um homem aos seus pecados, no sentido do resto da vida, quando ele não vai intervir mais na vida daquele homem, é porque isso já é juízo. Mas quando ele disciplina, irmãos, quando ele chama, o camarada está lá no pecado, né? Está lá dando pulo, aí quando ele chama de um jeito e do outro, aí é porque ele está tratando, ele nos ama, é maravilhoso. Irmã Terezinha. A porta e bato. Essa porta não é uma porta literal. Essa porta são as palavras. Essa porta é a própria pessoa. É o próprio coração dela, é o entendimento dela. Essa porta, ela pode ser a consciência, ela pode ser o interior. É o homem interior, ele está falando ao coração do homem. Essas palavras dessa carta é o bater à porta.
As exortações que ele está trazendo aqui é o bater a porta. Os irmãos estão entendendo? Eis que estou à porta. Quando Deus está nos exortando, é como se Ele estivesse na porta da sua casa batendo. Pois não, Rodrigo? Não, jamais. Isso mesmo. E outra coisa, se você é crente, nascido de novo, haverá momentos de queda, de fraqueza, de dúvidas. Há ou não há? Todo crente passa por isso. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas dificuldades. Nós vamos ver crentes falhando na Bíblia. E aí você diz, quantas vezes desse crente, Senhor Jesus vai estar batendo a porta, vai estar falando com ele, ele vem à igreja, ele participa do culto, tem hora que ele está ouvindo um sermão, hoje em dia na internet, né? Deus queira que vocês saibam a quem escutar, né? Pelo amor de Deus, não vão ouvir Fred Flintstone, não vão ouvir, Fred Flintstone é o Agenor Duque, né, que eu digo, né, com aquela roupa, não vão ouvir essas coisas não, pelo amor de Deus, né, Igreja Universal, essas coisas vocês descartam, tá? Mas se você vai ouvir uma boa palavra, um John Piper, você vai ouvir um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, você vai ouvir um Paul Washer, você vai ouvir um Mark Dever, você vai ouvir esses homens de Deus, um Franklin Ferreira, um Jonas Madureira, um Paulo Júnior, apesar da maneira dele, não me agrada muito a maneira dele pregar, mas ele é um homem de Deus e prega a palavra de Deus, né? Mas aí cada um tem suas identificações, né? Eu me identifico com alguns pregadores, outros, John Piper, ele bate em você rindo, e você achar bom, né? John Piper, ele quando está pregando, ele fala rindo e está batendo em você o evangelho o tempo todo, e você vai clamando a misericórdia do Senhor, e você fica rindo, porque John Piper ele prega com uma suavidade maravilhosa. Paul Washer ele bate em você com aquele pau de jucá, lá do sertão. Quando ele está pregando, a lapada é tão grande que você sai humilhado, quebrado, e dizendo, meu Deus, eu não sou crente não. Quando você ouve uma pregação de Paul Washer, ou não é verdade? Então você fica ali, meu Deus, eu não sou crente não, esses homens, mas são homens usados por Deus. Quando você vê os profetas do Antigo Testamento, cada um tinha a sua característica de falar, um era mais duro, o outro era mais amoroso, mas Deus usava esses homens para chamar o seu povo ao arrependimento, batendo na porta do coração. Isso é bater na porta do coração. Agora a gente aprendeu que bater a porta do coração é pregar para um incrédulo, né? Não deixa de ser também, por favor, não deixa de ser. Mas nesse texto aqui, o Senhor está falando para a igreja. E o estudo de eleição incondicional, nada, né? Até agora já vai 10 e 20, nada, né? Pastor, o que é eleição incondicional? Em poucas palavras, vamos lá. Primeiro parágrafo aí, entre aspas, conclui-se. Sei que vocês já estudaram isso. Não vou repetir Romanos nem nada. Está aí na primeira página. Conclui-se do que foi dito que a salvação se dá absoluta e exclusivamente pela graça. Que Deus é livre, em coerência com as perfeições infinitas de sua natureza. Ele é livre, veja, para não salvar ninguém, ou para salvar poucos, muitos, ou até todos. Segundo o quê? O beneplácito soberano da sua vontade. O que é beneplácito? Beneplácito é a sua bondade, está relacionado à sua bondade. E aí ele diz aqui, conclui-se também que a salvação não se baseia em qualquer mérito da criatura, mas que ela depende de Deus e não dos homens. Ela é monergista, ela é uma ação de um só, que serão e que não serão feitos participantes da vida eterna. Deus age de maneira soberana ao salvar alguns e deixar de lado outros que são deixados para receber a recompensa justa pelos seus pecados. Então o que é que o autor está dizendo aqui? Que quando Deus salva, Ele age ativamente. Se Deus vai salvar você, Ele vai agir ativamente na sua vida. Ele vai, na tua história, tudo será usado em favor da obra que Ele vai realizar da salvação. Tudo, do começo ao fim. A eleição envolve toda a vida. Salmo 139, eu vou ler para vocês, sei que vocês queiram abrir, mas no Salmo 139, há algo interessante, que diz assim, no verso 16,
Diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A sua história já foi estabelecida por Deus. Eu sou um robô? Não, você não é um robô. De alguma forma Deus permite que você tenha a sua vontade. Agora, em relação à salvação, não depende de você, depende dele. Agora, em relação às coisas da vida, você tem a livre agência. Lembra que eu falei a diferença entre livre-arbítrio e livre agência? A livre agência indica que tudo que eu escolho, mas eu escolho de uma forma que eu estou escravizado pela minha natureza pecaminosa. As minhas escolhas são influenciadas sempre pelo que eu sou. Agora, em relação a Deus, eu não estou morto em meus delitos e pecados? Como é que eu vou escolher a Deus? Como eu que sou trevas vou abraçar a luz? Só se Ele realmente, antes de tudo, tiver decidido isso. Aí nada vai mudar. Até as tuas próprias escolhas da livre agência vão concorrer para a obra de Deus na sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e diga realmente, seja sincero ou sincera, foi você realmente que buscou a Cristo, que conheceu a Cristo, sem o Espírito Santo ter agido no seu coração? Você acha que primeiro foi você que quis buscar? Ou foi Ele que fez com que toda a tua história, tudo concorresse para que no dia determinado por Ele, Ele viesse e alcançasse o teu coração? É interessante, né? Mas a gente não vive de experiência, a gente vive pela palavra. Então é isso que a eleição incondicional quer dizer. Aí ele vai citar o exemplo: olha, de Abraão eu chamei Abraão. Abraão tentou do jeitinho dele. Abraão foi chamado com 75 anos. A mulher dele tinha 10 anos a menos, 65. Era uma mulher nova ainda, né? Uma mulher com 65 anos é nova. Para aquela época, né? É nova. E hoje em dia, com as coisas que tem por aí, né? Os cremes e tudo mais, pode parecer mais nova ainda, né? Não é verdade? Uma mulher com 65 anos é nova. E Abraão tinha 75 anos. O texto vai dizer isso. Não sou eu que estou inventando, não. Fala que Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Só que Deus tinha dado uma promessa a ele: tu vais ter um filho, desse filho a tua descendência será como a areia como as estrelas do céu. Depois é que ele vai dizer: como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí Abraão diz: beleza, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nada de filho. E a mulher dele, que tinha 65, foi para 75. Ela não era mais tão nova. Depois foi para 85, não é? Aí a coisa ficou difícil. Aí nesse decorrer, a mulher chegou para ele e disse: rapaz, olha, é o seguinte, não tem jeito, eu sou estéril, já estou ficando meia caduca, né? Então, assim que são minhas palavras, Sara não disse isso, né? Mas ela era estéril, não tinha condições mais de ter filho, era estéril e na idade não tinha. Olha, Deus fez com que tudo impedisse a ação humana na vida de Sara e de Abraão. O que Deus fez com eles foi o seguinte: olha, vocês precisam entender que o filho que vai nascer da promessa é obra de quem? Minha, é um milagre, não depende de vocês. Foi isso que aconteceu. Quando Abraão tinha 99 anos, aí os anjos aparecem e dizem: daqui a 1 ano tua mulher vai ter um filho. Ela começa a rir, ela estava com 90, ela diz: um filho? Porque eles no inteirinho da história, eles quiseram resolver. Deus disse que tu vai ter um filho, a gente tem uma escrava que é nova, tu ainda és fértil, né? No caso de Abraão, deita com ela, para ela ter um filho, vamos resolver essa coisa. Deus disse: o filho não é esse não, que vocês arrumaram aí, Ismael, né? Eu vou abençoar a vida de Ismael, era propósito de Deus também, mas não é esse o filho da promessa. O filho da promessa, o nome dele é Isaque, e ele vai nascer na velhice. Aí um homem com 100 anos, que não está nem andando mais direito, né? Abraão, ali era poder de Deus, ele viveu o quê? 175 anos, se eu não me engano. Ainda quando ficou viúvo, casou de novo e ainda teve mais filhos e filhas. Tá? Com Quetura, aí é outra história. Mas eu quero que vocês entendam que nasce o filho. E esse filho vai se casar com quem? Com Rebeca. E mais uma vez Deus diz que foi obra dele o nascer do filho Isaque, foi obra dele também escolher, ela vai ter gêmeos. Antes dos gêmeos nascer, Deus diz para ela: olha, eu escolhi o mais novo. Eu amei Jacó, já tinha dado os nomes, né?
eu amei ele e eu aborreci Esaú. No original, a palavra aborrecer pode significar amar menos, mas alguns defendem a ideia de que aborrecer significa eu realmente reprovei. Eu não quis amá-lo como eu amo a Jocal. É difícil a gente engolir isso, né? Do próprio Deus. Não é difícil? É difícil. Mas eu vou fazer o quê? O texto está dizendo isso. Ele quis amar um e não quis amar o outro. Por quê? Aí só ele pode responder. O que ele vai dizer é o seguinte: sem eles terem feito bem ou mal, eles não fizeram nada para que eu amasse mais. Não é porque Jacó ia ser bonzinho não, que Jacó era sem vergonha em todo, né? Não é porque ele vai ser bonzinho não, é porque eu quis amar esse miserável como ele nos amou. Como todos nós, isso é um exemplo, irmãos, que nós podemos olhar para nós mesmos. Como é que Deus pode nos amar? Existe algo em nós que possa atrair o amor de Deus pelas nossas vidas? Não, Ele quis derramar o seu amor sobre nós, e para poder nos salvar e ser justo ao mesmo tempo, Ele envia o seu Filho para assumir o nosso pecado, pagar pela nossa culpa e sofrer a nossa morte. Somente isso, né? Somente isso. Que coisa maravilhosa. Então, passe aí a sua página, senão eu não vou terminar. Já tocou, tem uns 10 minutos. Desculpe, irmãos, eu às vezes fujo um pouco, porque são muitas coisas. Vamos ver a eleição aí em outros textos. Abra sua Bíblia, por exemplo, vamos só para o Novo Testamento, Atos 13, 48. Vá para Atos capítulo 13, verso 48. É bem conhecida essa história, né? Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Só creram os que foram destinados para a vida eterna. Vamos para o texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu não estou abrindo nos principais porque a gente já viu em alguns outros momentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 9. 2 Tessalonicenses, passe mais uma folha aí. Vá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu recebi a visita de um colega pastor essa semana, e ele batia muito em mim, né? Porque batia muito em mim no sentido de palavras, né? Ele batia muito em mim porque eu sempre defendi a doutrina da eleição, né? Da predestinação, seja como for. Quero dizer a você que na nossa convenção, nós somos batistas, mas existe a nossa convenção, ela não bateu o martelo. Então existem pastores na nossa convenção que eles são calvinistas, outros que não são. Então nós nos respeitamos e sabemos que isso não é o principal. O que mais importa é que a nossa salvação é por Cristo, né? Pela obra dele por nós. Embora um conhecimento certo das Escrituras, ou um conhecimento amplo das Escrituras, nos traz segurança. Eu vou terminar o estudo hoje mostrando a vocês quais os benefícios de você entender que é um eleito por Deus. Quais os benefícios da doutrina da eleição incondicional, ou da doutrina da predestinação? O que é que ela gera em nós? Porque até então, quando você acha que é você que escolhe, você fica muito naquela que fui eu, né? Fui eu, sou eu que posso, sou eu que escolho. Só que quando você entende que não é você que escolhe, mas que Deus te escolheu e que te resgatou, isso vai gerar várias coisas no seu coração e na sua alma. Esse colega foi na minha casa essa semana e ele foi me pedir perdão.
E eu fiquei muito feliz, né, por isso. Ele abriu o coração comigo e ele disse: pastor, eu vim lhe pedir perdão porque eu comecei a estudar as Escrituras e eu agora penso diferente. Não somente por isso, mas por outras coisas também, que houve a necessidade do perdão, né, mútuo, né, eu também pedi perdão. E ele falou, ele disse: eu sou um reformado agora na minha teologia. Ele já chegou dizendo, né, não sei o que, nós que somos eleitos, né? Eu digo, oxe, eu chego a ter um susto, né? Eu falar em eleito assim, eu digo, que bênção, né? Eu digo, mas assim, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que eu não estou colocando a culpa tão abertamente, mas o defeito da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, é que as doutrinas cristãs, elas não foram ensinadas de forma ampla nas igrejas. E aí chegam os irmãos, quando escutam um estudo desse, você pega um pentecostal, um neopentecostal, quando ele ouve um estudo desse pela primeira vez, ele se escandaliza. Ele diz, rapaz, que loucura é essa? Que Deus me escolheu e que Deus escolhe um e rejeita outro, mas ele faz isso pela sua soberana vontade. Isso não é justo. Eu entendi que Deus salva a todos. Mas se Deus salva a todos, por que Ele não vai salvar a todos? Ah, não, porque eles não querem. Há alguns que não querem. Mas e quem disse que nós queríamos? Ninguém quer. A questão é que nós só passamos a querer porque um dia ele interviu na nossa vontade. Ele interviu no nosso coração. Ele agiu em nossa vida pelo poder do seu Espírito Santo e pela mensagem do Evangelho. Porque se Cristo morreu por todos, nós vamos ver isso quando chegar o tempo certo, então todos terão que ser salvos. Porque se Cristo derramou o seu sangue por todo mundo vai ter que ser salvo. Porque se Ele já pagou por todos, então por que Deus vai punir alguma pessoa no inferno? Vocês estão entendendo? Agora, se Ele morre somente pelas suas ovelhas, aí sim, somente suas ovelhas escaparão desse juízo. Não porque elas merecem, mas porque Ele morreu por elas. Estão entendendo? Então, a gente precisa estudar isso. Não que eu estou querendo que você aqui... Ah, não. Pastor, e se eu não aceitar a doutrina da eleição? Não tem problema. Você tem que aceitar é a Cristo. Você tem que crer em Cristo como teu Salvador. Mas se você entender a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, as doutrinas da graça, com certeza a sua vida será diferente no sentido de gratidão, no sentido de humildade, no sentido de amor em relação a Deus, no sentido de consciência de dependência dEle, porque você entende que um dia Ele te escolheu mesmo antes de você existir. Você só existia na mente dEle, mas não existia historicamente. E Ele já tinha decidido te amar, mesmo você sendo um pecador. E aí isso a gente vai ver no outro momento, né? Quando se deu essa escolha. Se antes da criação Ele escolheu você depois da decisão de permitir o pecado, ou se Ele escolheu você antes da decisão de permitir a queda. Isso aí é um assunto muito profundo, se chama o supralapsarianismo, né? E o infralapsarianismo. A gente entra nisso noutra questão, tá? Deixa vocês amadurecerem um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais distante. Vamos lá, continuação. A eleição poderia ser condicional? Foi uma pergunta interessante do irmão Rostan a semana passada. Pastor, mas espera aí, ele não me escolheu sabendo que eu ia aceitar Jesus como meu Salvador? Aí a resposta está aqui, que foi a resposta que eu passei para ele, e ele entendeu muito bem. Veja, a eleição poderia ser condicional? Essa pergunta quer saber se Deus escolheria alguém com base no conhecimento prévio que Ele tem em relação ao fato do indivíduo, em sua história de vida, vir a crer ou não crer em Cristo para a salvação. A resposta a essa pergunta é não. O que Deus poderia prever em um pecador morto espiritualmente, senão a rejeição do Evangelho de Cristo? Outra coisa, Deus só pode conhecer previamente o que Ele já predeterminou. Isso significa que a eleição precisa anteceder a fé. Sua presciência do que ainda está por vir, o seu conhecimento prévio do que ainda está por vir, seja em relação ao mundo como um todo, ou em relação à vida detalhada de cada indivíduo, se fundamenta em seu plano pré-determinado. Isso aqui ficou difícil para vocês, não? Mais ou menos? O que ele está querendo dizer é, o que Deus vê é aquilo que Ele já determinou. Claro que Ele conhece todas as outras possibilidades por ser Deus, a sua sabedoria implica nisso. Mas aquilo que Ele já decidiu, porque o que acontece na vida não já foi estabelecido no decreto? Tudo o que acontece não já é uma realização do que Ele
determinou. Eu disse a vocês que, quando nós estudamos isso, que Deus não sai fazendo as coisas como um homem, não. A gente começa a construir uma casa, e se alguma coisa dá errado, a gente vai e muda. Se o telhado ficou torto, a gente vai e conserta. Se a cor ficou feia, a gente vai e muda. Com Deus as coisas não são assim. Deus faz aquilo que Ele já estabeleceu antes mesmo de fazer. E aquilo que Ele estabeleceu antes mesmo de fazer, vai acontecer como Ele estabeleceu. Os irmãos estão entendendo? Então, é por isso que Ele não escolhe por presciência. Porque Ele já sabia que todos nós, como pecadores, nenhum iria aceitar o Evangelho ou crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então é a escolha dele que faz isso acontecer. E não a coisa vai acontecer aleatoriamente, e ele, por conhecer isso, ele decide fazer. Vocês estão entendendo, né? Então, eu espero, né? E a reprovação, a gente deixa para a próxima semana? Eita, vamos terminar hoje não? Vamos terminar a reprovação? Vamos terminar, né? O que é a reprovação? A reprovação, ela é diferente da eleição em que sentido? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tivesse um irmão gêmeo, né? Vamos dizer que eu tivesse um irmão gêmeo chamado André. Não é André que está lá em cima, não, né? Mas vamos dizer que fosse André. Eu sou Adriano André. E assim como Jacó e Esaú, eu vou jogar a bola para mim, né? Deus resolvesse me amar e eu vou querer que ele tivesse me rejeitado. Então, Deus resolvesse me amar, já que ele é fictício, e rejeitou André, né? Veja bem, ele vai agir, Deus, para me salvar, ele vai agir ativamente. Ele vai agir ativamente e toda a minha vida será direcionada de um modo em que um dia ele vai chegar e vai entrar no meu coração e vai gerar uma nova vida. Não tem como escapar, sabe? É aquela flecha que é atirada, mas que você pensa que é aleatória, mas ela vai chegar e vai alcançar o objetivo dela. Não importa, é como eu disse, você pode ter sido o que foi, vai chegar um momento que ele vai tomar você para ele, e quem poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo? Quem poderá? Paulo diz. Veja Paulo, perseguidor, tentando matar cristãos, prender cristão, um homem cruel, terrível. Deus chamou, quando chamou, quem foi Paulo? Vocês estão entendendo? Então, observem bem, essa é a eleição, Deus age ativamente. E a reprovação? Na reprovação, não é uma predestinação dupla não, como muitos ensinam não, de que Deus vai agir ativamente para lançar o camarada no inferno. Não, não é isso. Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer é o seguinte: Ele vai deixar o indivíduo viver por si só. É claro que quem decidiu a vida, ele vir à existência foi Deus. Mas ele vai ser punido por causa do seu próprio pecado. Vocês estão entendendo? Não é que Deus vai levar ele para o inferno porque, assim como ele escolheu para a salvação e ele agiu no coração do homem para levá-lo ao céu, e Cristo teve que morrer por ele, ele vai endurecer o coração do indivíduo para ele nunca receber o evangelho. Não, não é isso. O coração do indivíduo já está endurecido pelo pecado, por ele já nascer no pecado, por herdar o pecado de Adão e Eva. O que eu quero que vocês entendam é que para a salvação Deus tem que agir, e na reprovação ele não age, ele pretere, ele deixa de lado. Vocês estão entendendo ou não? Ou não? Então se duas pessoas estão caminhando no mesmo caminho, e lá na frente tem um caminho estreito para a salvação, e esse mesmo caminho vai conduzir na perdição, o que Deus faz com um desses dois para salvá-lo, é que quando chegar lá na frente, ele vai dar um puxão com força, e o indivíduo vai sair desse caminho e vai entrar no caminho estreito. E o outro? Ele vai segurar lá para que ele permaneça no caminho espaçoso para a condenação? Não, não é isso. Ele só não vai puxá-lo. Ele age ativamente para salvar, mas ele não age ativamente para reprovar. Ele age ativamente para salvar o pecador que não merece, mas ele deixa o pecador que merece a condenação permanecer no estado em que está. Essa é a diferença de eleição para reprovação. Oi? Isso aí é o último ponto, perseverança dos santos. A verdadeira salvação, ela nunca se perderá. É aquilo que Jesus diz: aquele que crê em mim, ele não terá a vida eterna, ele já tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, ele tem.
Veja, nada nos separará, Paulo diz. Agora a questão é que o verdadeiro salvo, porque o problema, boa pergunta, Beto, o problema da igreja é o seguinte, que a pessoa pensa que a salvação, ela é só o perdão do pecado. Né? O camarada diz, eu aceitei Jesus, eu sou um salvo, pronto, acabou, estou salvo, acabou. Aí, não, se eu já sou salvo, já está tudo ok, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser, e beleza, minha salvação está garantida. Não, não é isso. A verdadeira salvação, ela é um pacote completo. A verdadeira salvação, ela é regeneração, ela é conversão com arrependimento e fé, ela é processo de santidade, de santificação, mudança de vida, até chegar na glória. É aquilo que eu disse no Salmo 139. A eleição envolve toda a vida. Se Deus salvou Beto, então Beto vai ter que ser transformado, Beto vai ter que mudar de vida, Beto vai ter que expressar sua fé, seu arrependimento durante sua história. Mesmo que aqui e ali ele tenha falhas, estou dando um exemplo, viu? Estou dando um exemplo. Mesmo que aqui e ali ele tenha falhas, esteja mais fraco, esteja mais forte, mas Deus vai tratar com você. Ah não, mas Beto vai chegar um momento que ele vai querer dar um chute no balde. Deixa ele dar um chute no balde, que o Senhor vai dar um chute nele também, e vai dar um chute trazendo de volta, sabe? Aquele chute de revestrais que vem voltando, né? Mas para tratar com Beto, ele vai tratar com Beto. Agora, se Beto não foi salvo, pode ser que Beto seja como aquele, um exemplo, como a parábola do semeador. Aquele que recebeu o evangelho com alegria, mas que veio as lutas, veio as tentações, e Beto o quê? Não. Mas se Beto está ali perseverando, a verdadeira salvação vai gerar perseverança, vai gerar arrependimento muitas vezes, fé muitas vezes, choro muitas vezes, quebrantamento muitas vezes, problemas, sofrimentos, lutas, mas sempre Beto vai dizer, o meu Salvador é Jesus Cristo. Agora, se Beto um dia vai dizer, eu quero saber de Jesus, Jesus é mentira, eu não creio, e apostatar literalmente da fé e morrer como um apóstata, aí Beto nunca conheceu Cristo verdadeiramente. Ele conheceu apenas o Cristo no sentido da fé histórica. Você entende? Um verdadeiro crente jamais vai dizer, Jesus é anátema, porque ele tem o Espírito de Cristo. Ele pode ficar com raiva de Jesus, algumas vezes, mas é por causa dele mesmo, né? Dos erros dele mesmo. A gente fica às vezes indignado, porque o Senhor não me responde, porque está acontecendo isso na minha vida, porque eu estou passando por isso, não é verdade? Mas no final ele vai reconhecer que o problema é nele, que Cristo é maravilhoso, que Cristo é bom, que Cristo é fiel, Ele cuida de nós, amém? É por aí, a gente vai chegar lá, viu? Mas boa pergunta. Terminamos aqui? Já passei, foi tempo, né? Quais são os benefícios? Foi, né? Querendo ir para casa. Deixa eu terminar, viu? Que eu pego você. Você está arrumado comigo, viu? Está comendo sua bolacha aí, ainda está reclamando, e a gente aqui com fome, com sede, não está dizendo nada. Então veja, os benefícios da doutrina da eleição. Ela traz humildade, ela incentiva nosso amor por Deus. Por quê? Porque a doutrina da eleição quebra você. Quebra, isso aí não tem aí não, viu? Isso aí é anotação minha. Quebra você, quebra seu egoísmo, quebra o meu egoísmo. E a doutrina da eleição enriquecerá a nossa adoração. Adoraremos Deus com um coração grato pelo que Ele fez por nós. A doutrina da eleição, ela encoraja a evangelizar, porque você sabe que pregando o evangelho não é vão, que haverá aqueles em que a palavra de Deus alcançará. Muitos vão rejeitar, mas outros vão o quê? Aceitar. Foi assim com Cristo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Deus nos abençoe. Estude em casa. Próxima semana nós vamos entrar na expiação limitada.